Da Galeria à Rua, Mulheres Artistas na Mostra Objeto e Participação e na Manifestação do Corpo à Terra, por Rita Lages Rodrigues. O ponto fez-se linha, plano, chegou ao espaço e desfez-se no tempo. Moraes, 1970. Nota de rodapé. Historiadora, professora associada de História e Teoria da Arte na Escola de Belas Artes da Universidade Federal de Minas Gerais, UFMG, e da pós-graduação em Artes da mesma escola. Doutora, 2012, e mestre, 2001, em História pela Universidade Federal de Minas Gerais. Lidera o grupo de pesquisa Estopim, Núcleo de Estudos Interdisciplinares do Patrimônio Cultural, e coordena o projeto de extensão Laboratório de Curadoria de Exposições Bice Silva. Publicou livros, capítulos de livros e diversos artigos. Pesquisa sobre a história das mulheres artistas, patrimônio cultural e arte e estudos urbanos. Quais as artistas mulheres? Nota de rodapé. Assim como Andréa Junta, da linha de Judith Butler e outras teóricas do gênero e do feminismo, não atribuem um caráter essencialista ao termo mulher. Minha intenção é tornar visível o fato de que a sociedade emprega a classificação biológica para diferenciar mulheres e homens, não levando em conta suas escolhas sexuais. O sistema da arte vem discriminando as artistas que são classificadas como mulheres, fazendo com que se tornem invisíveis. Junta, 2018, página 29 a 30. Atuaram nos eventos Objeto e Participação e Manifestação do Corpo à Terra. A partir desta questão e do entrecruzamento de uma história das mulheres artistas, de uma crítica feminista de arte, das propostas das artistas e da desmaterialização e transformação nas artes pelas novas propostas nos anos 1960 e 1970, enfocarei brevemente em meu texto a participação de mulheres nos dois eventos, analisando suas obras a partir de reflexões sobre a relação espaço-tempo e a arte, a presença feminina, o espaço da cidade, a galeria e a rua. Objeto e participação e do corpo à terra no tempo e no espaço. Até que se transforme em uma nova geografia e uma nova história. Roteiro do novo homem, simples, bem espontâneo, despojado e criador. O homem pacífico, livre. A arte é mais que um símbolo hermético da liberdade. A arte é a própria experiência da liberdade. Mantê-la e ampliá-la é tarefa de todos, é tarefa do governo. Moraes, 1970, sem página. O ano era 1970. Em um mês de abril, a cidade-palco era Belo Horizonte. Em plena ditadura civil-militar, após o ato institucional número 5, promulgado no crepúsculo do ano de 1968, o ano que não terminou e que havia fechado ainda mais o regime estabelecido por meio de um golpe em 1964, como foi possível realizar eventos tão transgressores, críticos e vivos como a mostra Objeto e Participação e a manifestação do Corpo à Terra, organizadas e concebidas pelo crítico, curador e pensador Frederico de Moraes, um evento que colocava como um de seus princípios a liberdade e que recebeu o financiamento e apoio do governo de Minas Gerais? Maristela Tristão teve um papel crucial para a efetivação do evento. É dela o primeiro nome a ser citado por Frederico Moraes no texto da exposição Do Corpo à Terra, um marco radical na arte brasileira, ocorrida no extinto Itaú Cultural de Belo Horizonte de 25 de outubro de 2001 a 25 de janeiro de 2002. Artista, crítica de arte, curadora que hoje nomeia uma sala no Palácio das Artes, Maristela Tristão é relembrada pelo crítico. A iniciativa foi de Maristela Tristão, diretora do setor de exposições do recém-criado Palácio das Artes e idealizadora também do Salão de Ouro Preto, que a cada ano se ocupava de uma categoria estética. Pelo sistema de rodízio, em 1970, seria a vez da escultura. Convidado por Maristela a fazer a curadoria do salão daquele ano, que seria realizado excepcionalmente no Palácio das Artes, substituía a escultura pelo objeto, ao mesmo tempo que incluía como área de atuação dos artistas o Parque Municipal. Moraes, 2001, sem página. A própria crítica, em depoimento dado a Marília Andrés Ribeiro, relembra sua atuação.
Inauguraram primeiro o artesanato com a decoraci. Nota de rodapé. Coraci Pinheiro, primeira-dama do estado de Minas Gerais no período, esposa do governador Israel Pinheiro. E depois com uma exposição organizada por mim, O Processo Evolutivo da Arte em Minas, que mostrava o primeiro quadro de Belo Horizonte, pintado por Emily Hood, passando por Guignard até a vanguarda, de 1900 a 1970. Tristão, Apude Ribeiro, 1997, página 148. Tristão era responsável pela direção da Grande Galeria do Palácio das Artes no governo de Israel Pinheiro, governador do estado que resolvera inaugurar o Palácio das Artes em 1970. Clóvis Salgado, vice-governador, teria sido o articulador para a mudança da obra do Palácio da Prefeitura para o estado. Após citar artistas vanguardistas que teriam participado da exposição organizada por ela, Tristão fala sobre o convite feito a Frederico Moraes. Fui a primeira diretora da Grande Galeria e convidei o Frederico Moraes, que estava entrosado com os vanguardistas no Rio, para organizar um evento de vanguarda. Ele já tinha me apresentado a proposta para uma Semana Nacional de Vanguarda. Eu sugeri ao Perê um evento diferente, realmente de vanguarda, para não predominar o acadêmico. Aí o Frederico trouxe a vanguarda do Rio e de São Paulo. Tristão Apude Ribeiro, 1997, página 148. Tristão realiza o seu depoimento falando sobre a repercussão da semana, dos eventos no Parque e no Palácio das Artes. A repercussão da Semana de Vanguarda foi ótima. O governador entendeu que era uma coisa de época e que ele tinha que entrar no contexto. Nos chamou de malucos, mas entendeu. Tristão Apude Ribeiro, 1997, página 149. A chancela do Estado, financiador e incentivador do evento, foi fundamental para que ações artísticas de vanguarda, de cunho político e social, com críticas ao regime, pudessem ser efetivadas e não fossem alvo de perseguição e retaliação por parte dos agentes da ditadura. Maristela Tristão foi um personagem importante na história das artes de Belo Horizonte, de Minas e do Brasil nas décadas de 1960 a 1970. Recordo-me de seus textos nos jornais quando, bolsista do projeto Um Século de História das Artes Plásticas em Belo Horizonte, nos anos 1990, passei horas e horas no arquivo do jornal Estado de Minas, em Belo Horizonte. Assim como ela, a política cultural do governo de Israel Pinheiro merece também um estudo mais aprofundado. Orlando Castanho, artista participante da Mostra Objeto e Participação, relembra a importância dela no cenário das artes da capital mineira. Foi uma pessoa maravilhosa para essa cidade. Ela era muito dinâmica e muito aberta, organizava movimentos de arte. Ela, Selma Alvim e Morgan da Mota eram pessoas muito dinâmicas e nós tínhamos os salões da prefeitura, que eram concorridíssimos. Pessoas do Brasil inteiro vinham dele participar. Castanho, 2000, página 14. A proposta de ocupar o espaço do Parque Municipal com ações, expandindo o espaço da Galeria do Palácio das Artes, é apontada por Frederico Moraes em seu texto manifesto. É tarefa deste Palácio das Artes, verdadeiramente um museu de arte, mais que acervo, mais que prédio, um museu de arte é uma ação criadora, um propositor de criações artísticas que se multiplicam pelo espaço-tempo da cidade, extensão natural daquele. É na rua, onde o meio formal é mais ativo, que ocorrem as experiências fundamentais do homem. Ou o museu leva à rua suas atividades museológicas, integrando-se no cotidiano e considerando a cidade, o parque, a praça, os veículos de comunicação de massa, sua extensão, ou será apenas um trambolho. Moraes, 1970, sem página. O museu é uma ação criadora que deve se derramar, se espalhar, tornar-se um corpo com a cidade. Este mesmo espaço do parque era ocupado, desde os anos 1940, por uma escola de arte, a Escola Guignard. Vários participantes eram professores da escola ou haviam ali estudado. A arte já ocupava esse espaço como local de ensino-aprendizagem há algumas décadas. Pode-se relacionar o posicionamento de Frederico Moraes à ideia de direito à cidade de Henri Lafèvre.
O direito à cidade é o direito à liberdade, mas também o direito à obra, à atividade participante e o direito à apropriação, bem distinto do direito à propriedade. Lafebre, 2001, página 134. Participaram da mostra Objeto e Participação e na manifestação do Corpo à Terra, segundo o cartaz, com destaque em negrito para mulheres artistas. Nota de rodapé. Odila Ferraz é citada por Moraes em depoimento a Marília Andrés Ribeiro em 1991. Ribeiro, 1997, página 147. Mas seu nome não aparece no cartaz do evento, conforme citado pela pesquisadora Marília Andrés Ribeiro, e tampouco nos demais documentos e textos consultados para a escrita desse texto. Companheira de Luiz Alfonsos no momento de realização dos eventos, deve ter participado, mas não encontrei informações específicas sobre sua participação, além de informações esparsas, conforme referido por Thalita. Nas ações de vanguarda articuladas e engedradas pelo crítico Frederico Moraes, inclusive o principal crítico da época a discorrer sobre o feminismo na arte brasileira, Odila Ferraz não ocupa a mesma condição de importância que seu parceiro na época, o artista Luiz Alfonsos. Seria ela menos propositora e provocadora que seu namorado? Trisoli, 2018, página 29. É importante dizer que a participação ou não da artista merece um estudo mais aprofundado. Alfredo José Fontes, Arthur Barrio, Carlos Vergara, Cildo Meirelles, Décio Noviello, Dilene Campos, Dilton Araújo, Eduardo Ângelo, Franz Weismann, Frederico Moraes, Guilherme Vaz, George Helt, Hélio Oiticica e Lee Jeff, Ione Saldanha, José Ronaldo Lima, Lotus Lobo, Luciano Guzmão, Luiz Alberto Pellegrino, Luiz Alfonso Guimarães, Manuel Augusto Serpa, Manfredo de Souza Neto, Marcelo Nietzsche, Nelson Leirner, Orlando Castanho e Ivone Etrusco, Terezinha Soares, Tereza Simões, Humberto Costa Barros. Ribeiro, 1997, página 147. A proposta de Moraes é de que a obra seja construída na ação, na interação entre os agentes, artistas, críticos, cidade, museu. A obra não é apresentada a priori. Ao enumerar os pontos inovadores da proposta, o primeiro apontado pelo crítico em 2001 é o fato de que, pela primeira vez no Brasil, artistas eram convocados não para expor obras já concluídas, mas para criar seus trabalhos diretamente no local e, para tanto, receberam passagem e hospedagem e, juntamente com artistas mineiros, uma ajuda de custo. Moraes, 2001, 100 página. Hoje, na cidade de Belo Horizonte, acontece há mais de 20 anos o programa de residência mais longevo do Brasil, o Bolsa Pampulha. Na mesma cidade onde há 50 anos Frederico Moraes inaugurava uma nova forma de se produzir arte coletivamente. O espaço do parque, da rua, do rio, a cidade e o seu espaço público foi outro personagem. Com foco na participação de mulheres, é maior a presença feminina no evento na galeria. Recordemos que desde a Idade Moderna, e em especial no século XIX, houve uma tentativa de conformar o espaço do privado como o espaço do feminino, o espaço das mulheres, cabendo ao homem o espaço público, da política e das ruas. Perrault, 2015. O corpo feminino foi controlado nas práticas referentes ao parto, nos saberes associados às ervas e aos medicamentos naturais, retirando das mulheres parteiras no Ocidente o poder e o conhecimento sobre o corpo. O saber médico masculino tomou conta do corpo feminino, em busca da domesticação das mulheres. Federici, 2017. Este saber e este controle devem ser lidos a partir de uma perspectiva interseccional, em que classe, raça, etnia, cultura têm que ser considerados. As ausências e controles não eram exercidos do mesmo modo em todos os corpos. A ausência quase absoluta de artistas mulheres e corpos femininos do evento mais celebrado, a manifestação do corpo à terra, pode ser, em parte, compreendida a partir desta perspectiva histórica.
No entanto, é necessário pontuar as questões específicas do espaço-tempo Brasil, Minas Gerais, Belo Horizonte, anos 1970. No Brasil, passando por uma ditadura civil-militar, as questões do feminismo não estavam presentes como em outras realidades, em outros países. Andréa Junta analisa, junto a outros pesquisadores, a participação de mulheres nas artes latino-americanas de 1960 a 1984. Desarmadas por mecanismos que desautorizavam termos como mulher, feminismo e artistas mulheres, as artistas latino-americanas não estavam vinculadas, em termos geracionais, ao movimento de arte feminista que se desenvolveu nos Estados Unidos, por exemplo. Junta, 2018, página 29. A relação do movimento feminista nos anos 1960 com as artes e também com a pesquisa histórica e a construção narrativa da história da arte nos anos 1970, com a introdução de cadeiras sobre a história das mulheres em geral e com pesquisas realizadas sobre a participação de mulheres artistas na produção ao longo da história, é explicitada pela larga e pujante produção na academia estadunidense do período. No entanto, do lado de baixo do Equador, a história era outra. Sua identificação com a cena política foi, em maior parte, definida por um compromisso com a causa revolucionária de resistência às ditaduras na região. Junta, 2018, página 29. Recordando, como aponta Maria Angélica Melendi, que no Brasil, como mulheres, estas artistas eram duplamente oprimidas pela sociedade patriarcal e pelo poder militar. Melendi, 2018, página 229. No caso específico da participação feminina nos dois eventos, a obra de Teresa Simões, analisada mais à frente neste texto, possuía um engajamento político claro, no âmbito da arte conceitual. A obra de Terezinha Soares, a ser abordada na próxima sessão, apesar de a artista não se nomear feminista, explorava o repertório de questões abordadas pelo feminismo. Embora não se chamassem de feministas, elas examinaram com intensidade a subjetividade e a situação problemática da mulher na sociedade e como ser condicionado pela biologia e pela cultura. Nesse sentido, as artistas latino-americanas subverteram completamente os sistemas de representação. O corpo foi o campo de batalha a partir do qual lançaram novos saberes, sendo a performance um instrumento privilegiado. Junta, 2018, página 29. Este texto que apresento pode ser compreendido a partir da ideia de uma crítica feminista de arte, marcada pelo presente que demanda um posicionamento crítico sobre a presença de mulheres artistas nas artes, mas a partir de uma compreensão da crítica como um convite ao diálogo entre o espectador e a obra, entre o leitor e o texto, e principalmente que considere a abordagem de questões relativas ao modo como os temas e ideias sociais políticas são tratadas através das obras de arte concretas, acontecimentos e a posição ou representação das mulheres apresentadas. Deepwell, 1998, página 33. Lotus, Teresa, Ione, Ivone e Terezinha. Das artistas mulheres participantes, Lotus Lobo participou unicamente da ação do Corpo à Terra, realizada fora dos muros da Galeria do Palácio das Artes. Com relação à sua participação, executando uma ação em que buscava plantar um milharal, Frederico Moraes fala da ação não germinada. Lotus precisou interromper sua plantação de milho, pressionada por policiais de uma rádio patrulha. As sementes não germinaram. Moraes, 2001, sem página. A obra de Lobo é analisada por Moraes 30 anos depois da ação, no conjunto das obras Manifestações, junto com a queima das galinhas vivas por Meireles, o cerco com cordonetes feito por Luciano Guzmão e Dilton Araújo, desfeito simultaneamente pelos funcionários, a destruição pelo trator de uma mineradora da ilha de açúcar aberta por Lidjef na Serra do Curral, a partir da ideia de Oiticica, as trouxas ensanguentadas de Barrio. A ação é rememorada pela própria artista. Minha proposta foi plantar milho no parque, ver o milho crescendo e florindo num lugar inusitado, ver alguma planta nascendo e crescendo nesse lugar.
A proposta não deu certo porque eu não tinha conhecimento de agricultura. Fiz uma foto da instalação da semente, mas não fiz outras porque houve uma ruptura no meu trabalho. Gostei de participar do evento, mas deu polícia direto no parque. Lobo, Apud Ribeiro, 1997, página 230. Lotus Lobo, em outro depoimento dado a Janaína Mello em 2001, é cuidadosa ao falar de sua participação. Em Do Corpo à Terra, minha participação foi modesta. Nesse evento, os artistas participantes trouxeram para a cidade manifestações artísticas de vanguarda. Eu queria mais assistir às intervenções que realizar os trabalhos. Tive dificuldades em concretizar meu trabalho, o qual envolvia o crescimento de uma planta. Fui movida pela efervescência dos movimentos enquanto outros participantes tinham propostas mais adequadas. Nas ações em grupo existem os criadores, os quais direcionam o trabalho, e existem aqueles que tentam acompanhar. Eu os acompanhava. Lobo, 2001, página 20. Apesar da modéstia da artista, interessa-me pensar a perspectiva de espaço-tempo transformador em sua proposta. O tempo de cultivo é o tempo que desaparece no espaço urbano. A artista não efetiva sua obra também porque o seu tempo era outro. O tempo da observação ou do acompanhamento do processo de germinação seria o tempo da proposta da artista. De acordo com Frederico Moraes, Luiz Alfonsos disse que seu objetivo ao incendiar uma faixa de plástico de 15 metros estendida sobre a grama era marcar o chão, deixar um rastro de arte no planeta. Lotus, mais modesta, queria apenas ver o milho crescendo e florindo num lugar inusitado. Moraes, 2001, sem página. Lotus desejava mudar a paisagem, interromper o cotidiano repetitivo dos transeuntes da cidade, modificar o espaço, tensionar o espaço-tempo. Na mesma cidade, mas em outro tempo-espaço, Salissa Rosa, artista indígena contemporânea, ao longo de sua participação na 10ª Bolsa Pampulha em 2019, vai também fazer uma plantação, mas agora de mandioca, afirmando a mandioca como um caminho artístico ancestral. Se Lotus havia escolhido o milho, Salissa traz a mandioca, dando início a um processo que remete à divisão geopolítica originária do território americano. Povos da mandioca, no Brasil, povos da batata, nos Andes, e povos do milho, parte de que chamamos América Latina. Em um outro contexto, em um outro tempo, em um espaço que também é Belo Horizonte, o Museu de Arte da Pampulha e seu entorno. É possível estabelecer um diálogo da proposta da artista indígena com a proposta de quase 50 anos antes, do crítico e curador Frederico Moraes e Lotus Lobo. A proposta de Salissa Rosa de transformar o terreno baldio em frente ao museu em lugar de descanso, o Muraama, propõe novos usos do território urbano. Salissa é mais radical como indígena, propõe a apropriação do espaço urbano pelos povos indígenas, lembrando que não são os indígenas que estão nas cidades, mas as cidades que se situam em territórios indígenas. Rosa, 2019. Afinal, a quem pertence o território? Na ação na inauguração da exposição do Bolsa Pampulha, as pessoas presentes foram convidadas a fazer a comida base da alimentação dos povos originários de Abia Yala, nome indígena para a América: mandioca, milho, batata, peixe, pajuaru. E uma fogueira foi construída para uma conversa e uma vivência com cantos e histórias. São outros corpos e povos que agora demandam o território da cidade, no mesmo espaço onde, em 1969, Lotus Lobo, Luciano Guzmão e Dilton Araújo apresentaram seus Territórios Apropriações Ambientais, no primeiro Salão de Arte Contemporânea da Prefeitura de Belo Horizonte. A obra Ação de Tereza Simões, carimbos com inscrições como dirty, sujo, verboten, proibido, frágil, espaço reservado a futuras gerações, silent way, modo silencioso, e act silently, haja silenciosamente, uma afirmação de Malcolm X, compuseram as paredes, painéis e vidraças do Palácio das Artes. Obras quase invisíveis, mas na verdade onipresentes, de Tereza Simões,
surpreendendo os visitantes ao veicular carimbando palavras emblemáticas tais como dirty, verboten, fragile, em alguns lugares imprevistos do Palácio das Artes. Aliás, uma afirmação de Malcolm X, o ativista negro dos Estados Unidos, contida em um de seus carimbos, Act Silently, era uma definição prévia do modo de agir da artista. Moraes, 2013, página 348. Em conversa com George Helt, em 31 de março de 2021, o artista rememorou com grande destaque a participação de Teresa Simões na mostra. Acrescentou um dado que não consta nos trabalhos consultados sobre a mostra e a manifestação. A artista carioca carimbou a área externa do Parque Municipal, trabalhando em conjunto com os demais artistas oriundos do Rio de Janeiro, Luiz Alfonso, Cildo Meireles, Arthur Barrio. Ou seja, sua participação se deu no espaço interno da galeria e também na área externa. Esta nova informação mostra que a obra de Simões derrama-se sobre a galeria e sobre a cidade, em relação com a proposta de Moraes. O Museu de Arte é uma ação criadora, um propositor de criações artísticas que se multiplicam pelo espaço-tempo da cidade, extensão natural daquele. Moraes, 1970, 100 página. O museu também pode ser uma extensão natural da cidade. Arte e vida se misturam. O trabalho de Teresa Simões indica que as fronteiras entre a mostra-objeto e participação e o evento do corpo à terra não são rígidas. São eventos que se mesclam, algo apontado também pelas obras de George Helt que ocupam o espaço interno da galeria e o caminho de entrada pelo novo palácio. Pouco antes da mostra, em 1969, a artista iniciara seus trabalhos com carimbos, fundamentais para a compreensão da arte conceitual e postal brasileira. Um trabalho da artista para o filme Matou a Família e Foi ao Cinema, de 1969, do cineasta marginal Júlio Bressani, segundo Teresa, interessava-se a velocidade para comunicar uma dada informação e a versatilidade proporcionadas pelo uso do carimbo. Chagas, 2018, página 20. A proposta de Teresa, assim como as de José Alfonso, Arthur Barrio e Cildo Meireles, insere-se no conjunto de obras e ações nomeadas por Frederico Moraes de contra-arte e arte de guerrilha. Trata-se de algo novo que, a título precário, denomino de contra-arte, porque não se trata mais de manifestações anti-artísticas, de contestação à arte, de anti-carreira. É algo que está além ou acima. A maneira destes artistas atuar fez lembrar a todos os guerrilheiros com rapidez e sendo de oportunidade muitas vezes pelo risco total, já que hoje o artista perdeu suas imunidades. Moraes, 1970, Apude Freitas, 2013, página 30. Nota de rodapé. Moraes Frederico, revisão 69, 2. A Nova Cartilha. Diário de Notícias, Rio de Janeiro, 6 de janeiro de 1970. Ione Saldanha vai expor seus bambus, objetos, em diálogo com a proposta de Frederico Moraes. O objeto encontrado. O objeto lúdico, peça de um brinquedo, ritual ou jogo. Seria possível acompanhar a vida de um objeto até a morte e a destruição final? Moraes, 1970, 100 página. A proposta da artista, assim como a de Weismann, ia em uma direção do construtivo, mas era um objeto construído a partir de outra relação com a matéria. Objeto modificado, seriado, transformado, acumulado, preparado, acrescentado, aterrorizado, mumificado, destruído, comprimido, reaproveitado, somado, dividido, multiplicado. Objeto enigmático, a entranha e o sangue do objeto. Abjeto, objectum, objectar, contestar, contrariar. Moraes, 170, 100 página. Luiz Camilo Osório aponta os sentidos dos bambus de Ione, inserindo-os na produção da artista. Ao longo dos anos 60, sua pintura foi se deslocando da tela, saindo da superfície para o espaço real dos objetos. E aí,
ativando nossa atenção para um estar junto das coisas. Suas fachadas foram se desintegrando e se desestruturando como se fossem cidades ou paisagens derretendo-se. Depois, se transformaram em formas abstratas mais orgânicas e verticais que logo se desdobrariam em ripas, que pode ser tanto encostada na parede como soltas e penduradas no espaço. Os bambus e as bobinas acrescentam mais um movimento no desprendimento das cores que agora se integram. Como já afirmei, as coisas cotidianas, a paisagem recorrente do nosso dia a dia. Osório, 2012, página 16. Das sobras pode vir a arte construtiva. O bambu, elemento desvalorizado como matéria, serve à proposta construtiva, geométrica e sensível da arte de Ione Saldanha. A obra da artista também está em diálogo direto com a proposta de Moraes em seu manifesto. O objeto corresponde a uma nova situação existencial do homem, a um novo humanismo. A arte perdeu a aura mítica e aristocrática e não exige mais do espectador êxtase contemplativo, passividade. Propõe uma relação de dependência na qual o desenvolvimento, desabrochar ou crescimento depende da escolha do espectador. O objeto que hoje defino como contra-arte é dinâmico, aberto, orgânico. Moraes, 1970, sem página. Ivone Etrusco, que aparece junto a Orlando Castanho, não é artista conhecida como as demais. Sobre a obra apresentada, nos conta Castanho. Na época da inauguração do Palácio das Artes, todos os artistas fizeram trabalhos de arte. E lembro que fiz um trabalho para a exposição Objeto e Participação, que era uma coisa lúdica. Fiz um carrossel imenso, com madeiras e alumínio. Se fosse hoje, eu diria que era uma instalação. Mas naquela época a gente não usava esse termo, não tinha nome. O que era? Era uma coisa de madeira, alta, com uma porção de figuras de alumínio penduradas em volta e no meio uma bola com setas, que era um ponto de referência para as pessoas. Castanho, 2000, página 14. Em conversa com o artista George Helt em 31 de março de 2021, por telefone, ele forneceu algumas informações sobre as obras da artista, pintora e professora de pintura da Escola Guignard no momento da mostra. Segundo Helt, as obras apresentadas por Ivone Etrusco eram placas de alumínio pintadas com pistola de jato de tinta. Orlando Castanho, ao relembrar a sua participação em conversa em 1º de abril de 2021, informou que ele a chamou para atuar junto com ele na produção da instalação. Terezinha Soares apresenta na galeria Camas, Ela Me Deu a Bola, obra hoje destruída, mostrando que mesmo na galeria do Palácio havia espaço para a efemeridade, tanto na ação dos participantes, impossível de ser repetida, quanto na não duração da obra. Não só as obras fora da galeria foram efêmeras. As trouxas, os gases, os cheiros, as cores, várias de dentro não tiveram destino diferente, intencional, como no caso da obra de Teresa Simões, ou não, como na obra de Terezinha Soares. O futebol, a paixão nacional, entra como um dos temas da cama, mas o encontro amoroso só pode acontecer se a dona da bola está disposta. Afinal, é ela que dá a bola. A mulher é a protagonista. Mesmo sem se denominar feminista, Terezinha Soares subverte a ordem dos desejos. O corpo do espectador ocupa o espaço de outras formas, na cama, um objeto visto por ela como central na existência humana. Ao falar sobre os objetos em sua produção, Terezinha Soares diz que o caminho para a produção de objetos foi natural. Já na mostra do concurso Boxform da Petite Galerie, Rio de Janeiro, apresentei minha caixa de fazer amor. Valmir Ayala fez referência a ela em crítica sobre o Salão de Abril de 1967. E na primeira individual, na Galeria Guignard, também em 1967, apresentei trabalhos em recorte sobre madeira. Ele tocou as cordas do meu coração, triângulo amoroso na paisagem do cotidiano, e outros que seguem na mesma direção. Soares, 2011, página 10.
A novidade apresentada na mostra em foco é que o objeto é levado para o chão. É a própria artista que nos relata isso. Depois levei os objetos para o chão. No evento do Corpo à Terra de 1970, realizado no Palácio das Artes, em Belo Horizonte, apresentei a obra Camas, Ela Me Deu a Bola. Soares, 2011, página 12. Em entrevista a Rodrigo Moura e Camila Bechelani, em 21/12 de 2016, revela o caráter inovador de colocar a obra no chão. Nunca tinha visto o trabalho no chão. Em todos os museus onde fui, nunca vi nada assim. Então, nesse trabalho, que são camas, ora, o lugar da cama é no chão mesmo. Você não coloca a cama em cima de nada. Soares, 2017, página 102. E o que é a cama? A cama é onde você nasce, morre, faz filhos, faz amor, descansa e sonha. Ela é muito importante na nossa vida. E eu sempre usei coisas do dia a dia, a mesa, a comida, a cama. Soares, 2017, página 102. Nesse trecho de entrevista a Marília Andrés Ribeiro, em 2012, pode-se, a partir da fala da artista, imaginar como era a obra. Nesse evento apresentei camas. Eu não focava nos meus trabalhos apenas sexo, mas usando 3 camas como meio de expressão para contar a história do nosso futebol, naturalmente, ele aí se fez também presente no título. Ela me deu a bola. Cada cama tinha o corpo de uma mulher recortada em madeira, sob colchões com listras coloridas nas cores dos 3 times escolhidos. Quando as tampas se abriam, apareciam os colchões e, no avesso das tampas, rostos de jogadores, técnicos e frases escritas. A primeira cama apresentava a nossa seleção canarinho, verde, amarelo e azul. Rosto de Pelé, Tostão e ainda 5 estrelas no azul. A segunda mostrava o Flamengo representado por Iustrich, como se o próprio diabo, enorme, em vermelho e preto. E a frase, Iustrich, meu bem. A terceira cama representava o Atlético, preto e branco. E a frase, ela me deu a bola. Soares, Apude Ribeiro, 2012, página 137. A ironia presente no título e na obra dialogava com a pop art e ultrapassava a partir da participação proposta no título da exposição. Uma mulher protagonista na cama e em seus desejos. Terezinha Soares brincava com as palavras, com as imagens, fazendo o jogo lúdico em que se situa o museu apontado por Frederico Moraes em seu texto manifesto. Plano piloto da futura cidade lúdica, o museu deve ser cada vez mais um laboratório de experiência, campo de provas visando a ampliação da capacidade perceptiva do homem, exercício continuado de seu instinto lúdico. Moraes, 1970, sem página. A obra convida o público a realizar seu jogo lúdico, pois o público era convidado a deitar-se nas camas e participar do jogo. Recordo-me do casal de Lene Campos e Maria do Carmo Seco participando do jogo, os dois felizes da vida. Moraes, 2017, página 58. Este jogo lúdico pode ser a brincadeira com o jogo da sedução, performar a sedução na cama exposta no museu. O espectador podia movimentar as camas, abrir essas partes de cima que tinham forma de corpos de mulher com curvas. Você podia abrir, separar, deitar, fazer brincadeiras, dar uma namoradinha. Tinha gente brincando, fingindo que estava fazendo amor. Soares, 2017, página 102. Sofia Gotti, 2017, aponta pistas interessantes a partir da própria fala de Terezinha Soares. Tem gente que põe gente na cama. Eu ponho as camas na arte. Em reportagem do Globo de 1971. Questões relacionadas à feminilidade e masculinidade estão presentes na forma e na participação possível do público ao se encontrar nas camas que serviam de lugar para encontros, literalmente, já que os visitantes podiam se encontrar ali, simbolicamente, nas representações de masculinidade e feminilidade. Gotti, 2017, página 90. O âmbito político e doméstico é também apresentado, o primeiro através da junção de identidade nacional, com times e jogadores de futebol, e o âmbito doméstico e íntimo transmitido pelas camas.
Gotti, 2017, página 90. Porque houve grandes mulheres artistas em pequeno número na mostra Objeto e Participação e na manifestação do Corpo à Terra. Se considerarmos em termos quantitativos, o número de mulheres participantes nos eventos foi pequeno. De 29 artistas cujos nomes constavam no cartaz de divulgação, apenas 5 mulheres, ou seja, menos de 20% do total. Um retrato da participação feminina no país que hoje exalta Anitta, Tarsila, Lígia, Lotus, Tereza, Terezinha, Ione e Ivone. Mesmo que em pequeno número, não se fizeram pequenas. Apresentaram propostas marcando a presença e dialogando com questões contemporâneas da arte de então. Apresentando propostas que interagiam com o crítico artista Frederico Moraes e com os artistas homens. Lotus apresentou uma proposta das mais vanguardistas, ainda que não tenha se efetivado. Sua plantação de milho inexistente povoou a imaginação. Tereza, com suas palavras carimbadas nas paredes, vidros, parque, praticou uma arte de guerrilha, quase invisível, ocupando todo o espaço a partir de uma contra-arte, como na proposta do crítico. Terezinha transgrediu ao convidar o público a participar da obra a partir de uma convocação feminina para a partilha da cama, em um jogo lúdico em que a mulher é protagonista. Ione, com seus bambus, dialoga com a tradição construtiva, mas a reinventa a partir de novos usos de materiais e formas. Ivone usa de materiais industriais, afastados de um visto como feminino, ao construir sua obra em conjunto com Orlando Castanho. Em uma Belo Horizonte dos anos 1970, as mulheres apresentaram novas propostas artísticas, agindo pela forma, pelo verbo, pela ação. É crucial retomarmos a história da arte a partir do trabalho de mulheres artistas para que a liberdade, perseguida por Moraes e pelos artistas de então, deixe de ser somente uma promessa e transborde, atingindo a todos, em um mundo ainda patriarcal e autoritário. Que mulheres como artistas, narradas pela história, possam objectar, contestar, contrariar, transformar e exercer o instinto lúdico.